Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje, aula 9 do método Parei de Fumar e nós vamos falar sobre enfisema pulmonar e câncer de pulmão. Exatamente o que é essencial para o corpo funcionar, para o corpo sobreviver, que é a extração do oxigênio do ar, que é utilizado através dos pulmões. Vamos começar? O enfisema pulmonar e a bronquite crônica são causas de obstrução brônquica e são englobadas numa única patologia designada por doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC. O enfisema pulmonar é uma doença do pulmão caracterizada por um anormal e permanente alargamento dos espaços aéreos terminais, provocado pela destruição de suas paredes. Isto reduz a área de superfície dos pulmões e, consequentemente, a quantidade de oxigênio que atinge a corrente sanguínea. Além disso, estas características reduzem a perda de retração elástica pulmonar, causando, por sua vez, obstrução do fluxo de ar nos pulmões, a hiperinflação e o air trapping. O sintoma inicial é a falta de ar quando o doente efetua grandes esforços, como por exemplo caminhada ou subir escadas. À medida que a doença evolui, começa a interferir nas suas atividades diárias e surge falta de ar quando realizam pequenos esforços, como por exemplo tomar banho. Os doentes com enfisema pulmonar também têm aumento das glândulas mucosas dos brônquios, que levam a uma maior produção crônica de muco e, consequentemente, tosse crônica com expectoração, catarro do fumante. Os sintomas do enfisema pulmonar avançado já são bem evidentes e limitantes, a saber, a hipoxia, a baixa quantidade de oxigênio no sangue, a falta de ar em repouso, fraqueza muscular generalizada e desnutrição. Como consequência deste envolvimento sistêmico, o enfisema pulmonar pode levar à morte. Não é contagioso, ou seja, a doença não se transmite de pessoa para pessoa. Como está expresso a definição do enfisema, trata-se de uma destruição da base funcional do pulmão. Daí se trata de uma patologia irreversível, o enfisema pulmonar crônico. Não existe cura propriamente dita. No entanto, existem medidas comportamentais e farmacológicas que podem travar a sua evolução e consequentes complicações. O indivíduo com enfisema pulmonar pode desenvolver problemas cardíacos pelo aumento da pressão das artérias da circulação pulmonar. Isso deve-se ao baixo nível de oxigenação sanguínea e à perda capilar pulmonar, que levam a um maior esforço cardíaco, pneumotórax, colapso pulmonar. Pode ser muito grave num doente com enfisema pulmonar avançado, onde a função pulmonar já está comprometida. Tem as bolhas gigantes e enfisema bolhoso. Alguns doentes com enfisema desenvolvem bolhas gigantes que podem ocupar metade do tórax, ocupando o espaço disponível para o pulmão expandir. O tratamento deve ser estipulado pelo médico pneumologista, especialista em doenças dos pulmões. O doente deve consultar um médico se estiver com falta de ar inexplicável durante vários meses e está interferindo nas suas atividades diárias. Deve ponderar quando atribuir estas queixas sedentarismo, idade e ou peso. O tratamento medicamentoso consiste basicamente em dois grandes grupos de medicamentos inalados, que são as bombinhas, broncodilatadores, medicamentos que ajudam a aliviar a tosse e a falta de ar ao diminuir a obstrução crônica, corticoides inalados,
diminuem a inflamação brônquica e reduzem o risco de exacerbação da doença. Além do tratamento medicamentoso, a reabilitação pulmonar constituída por técnicas respiratórias, incluindo tratamento fisioterapêutico, exercício físico, nutrição e ensino sobre a doença contribuem para a melhora da dispneia, da tolerância de exercícios e do tempo de vida. Nota-se que a reabilitação respiratória é mais do que uma simples fisioterapia. Em casos muito selecionados, é possível a realização de cirurgia ou operação de redução do volume pulmonar. O transplante pulmonar é uma opção do enfisema pulmonar muito grave, quando todas as medidas tenham falhadas. O doente, em caso algum, deve automedicar-se ou tentar soluções em qualquer tipo de tratamento caseiro ou natural. Se o doente possui um diagnóstico de enfisema, deve ter cuidado com os seguintes aspectos: tem que deixar de fumar, tem que evitar a inalação de substâncias irritantes do pulmão, praticar exercício físico regularmente, evitar a exposição ao ar frio, que previne as infecções respiratórias, com vacinação pneumáticas e gripal. Bom, pessoal, esse foi o enfisema pulmonar. Agora nós vamos falar um pouco sobre o câncer de pulmão. Respirar é fundamental para a vida do ser humano, que já nasce sabendo até executar essa ação. No entanto, um dos cânceres mais comuns compromete justamente o órgão essencial para a sobrevivência, o pulmão, órgão responsável pela troca gasosa, onde as células absorvem no ar que respiramos o oxigênio e liberam o dióxido de carbono para o ambiente. O câncer de pulmão, também chamado como neoplasia maligna do pulmão, tumor maligno, sendo responsável pelo maior número de mortes em consequência de câncer no Brasil. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em 2019 foram 29.354 pessoas mortas pela doença, sendo um índice de 25,19% dos casos de morte por câncer no Brasil. Entre os principais fatores de risco do câncer de pulmão está o tabagismo, que se relaciona com aproximadamente 90% dos casos dessa doença. Os riscos são maiores em pessoas que fumam há muito tempo ou que fazem uso do cigarro várias vezes durante o dia. Além do tabagismo, a exposição de algumas substâncias químicas, tais como o amianto, arsênico, cromo, sílica, cádmio, radônio e níquel, além de questões genéticas, também se relacionam com o surgimento de câncer no pulmão. Alguns estudos relacionam a poluição atmosférica em algumas cidades com essa patologia. Acredita-se também que pacientes com histórico de doenças pulmonares, tais como tuberculose e fibrose pulmonar, possuem maior chance de apresentar a doença. Normalmente, o câncer de pulmão apresenta sintomas apenas em seu estágio avançado, o que dificulta o diagnóstico precoce. Entre os principais sinais e sintomas, podemos citar falta de ar, tosse que pode ou não vir acompanhada de sangue, rouquidão, dor no peito, repetidas pneumonias, inchaço no pescoço ou na face, perda de apetite e perda de peso. O diagnóstico de câncer de pulmão é realizado através do raio-x do tórax, complementado por tomografia computadorizada. A broncoscopia, endoscopia respiratória, deve ser realizada para avaliar a árvore traquebrônquica. Sempre é recomendado a biópsia para a confirmação da doença. Uma vez obtida a confirmação da doença, é feito o estadiamento de avalia
do estágio da evolução, ou seja, verifica se a doença está restrita ao pulmão ou disseminada em outros órgãos através de vários exames de sangue e radiológicos. O tratamento de câncer de pulmão depende do estado de saúde do paciente, bem como o avanço da doença pelo corpo. Constatado que a doença restringe-se ao pulmão, a ação mais recomendada é a realização de cirurgia para a retirada do tumor ou partes do pulmão, podendo até mesmo ser retirado um pulmão inteiro. A cirurgia pode ser seguida ou não de quimioterapia ou radioterapia, mas quando a cura já não é mais uma opção, são realizados tratamentos que diminuam as dores e alguns sintomas da doença. A melhor prevenção é não fumar. É fundamental evitar a exposição de substâncias que causem essa doença. É importante salientar o controle da alimentação, como manter um alto consumo de frutas, verduras. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Nós falamos sobre um dos órgãos mais importantes do corpo, que é o pulmão, aonde é uma ferramenta que absorve o ar e extrai o oxigênio, transformando em dióxido de carbono, soltando ao ar. E o pulmão é responsável de oxigenar todas as células do corpo, alimentando essas células. Olha só, pessoal. Sem pulmão, você não respira, você não vive. Bom, então, tô contigo. Até depois do fim. Bora parar de fumar?